Vamos falar sobre Yuval Noah Harari. Ele é um historiador, filósofo e influenciador intelectual. Esse trabalho é para a disciplina de criação na cultura digital, coordenado pelo professor Marcelo Fado. Bom, ele nasceu no dia 24 de fevereiro de 1976, com atualmente 45 anos. Ele é israelense, nascendo na cidade de Kiryat Ata. A sua formação. Ele originalmente se especializou em História Mundial, História Medieval e História Militar, entre 1993 a 1998, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele teve seu PhD da Universidade de Oxford em 2002 e sua pesquisa atual se concentrava em questões macro-históricas, como, por exemplo, qual era a relação entre a história e a biologia? Qual é a diferença essencial entre o Homo sapiens e os outros animais? Existe justiça na história? A história tem uma direção? As pessoas ficariam mais felizes com o desenrolar da história? Essas e outras questões que ele levantou no seu doutorado, no seu PhD. Em 2020, recentemente, ele recebeu um doutorado honorário da VUB, Universidade Livre de Bruxelas. A atuação profissional. Ele atualmente é professor, mas ele já foi um sucesso internacional de seus livros, Então ele é considerado um escritor de best-sellers, como Sapiens, Homo Deus, que eu vou citar posteriormente. Ele atualmente também possui uma instituição de impacto social com projetos nas áreas de entretenimento e educação, cujo principal objetivo é focar o debate político nos desafios globais mais importantes que o mundo enfrenta hoje, a Sapienship. E atualmente, como eu disse antes, ele é professor do Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. Agora vamos falar sobre as obras, os livros que ele produziu. Entre elas tem o Sapiens, uma breve história da humanidade, feita em 2011. Homo Deus, uma breve história da manhã, feita em 2015. Sapiens, em história em quadrinhos. Sapiens, uma gráfica história, feita em 2020, ano passado. E 21 lições para o século XXI, de 2018. Vamos começar então falando primeiro do Sapiens, Uma frase que Yuval fala sobre o livro é: Homo sapiens domina o mundo porque é o único animal que pode acreditar em coisas que existem apenas em sua própria imaginação, como deuses, estados, dinheiro e direitos humanos. Partindo dessa ideia provocativa, o livro Sapiens ele continua a recontar a história da nossa espécie a partir de uma perspectiva completamente nova. Por exemplo, há 70 mil anos atrás, havia pelo menos 6 espécies humanas diferentes na Terra. E eles eram animais insignificantes. E eles tinham um impacto ecológico menor do que de um vagalume. Mas hoje existe apenas uma espécie humana, o Homo sapiens, que nós que somos os governantes da Terra. O livro ele leva a gente para um passeio pelo longo da nossa história humana, desde as suas raízes evolutivas até a era do capitalismo e da engenharia genética, para descobrir por que somos do jeito que somos. Ele se concentra nos principais processos que moldaram a humanidade e o mundo ao seu redor, como a agricultura, a criação do dinheiro, a disseminação da religião e a ascensão do Estado-nação. Ao contrário dos outros livros do seu tipo, Sapiens adota uma abordagem multidisciplinar que preenche as lacunas entre história, biologia, filosofia e economia de uma maneira nunca feita anteriormente. Além disso, tomando a visão macro e micro, Sapiens transmite não apenas o que aconteceu e por quê, mas também como os indivíduos sentiram aquilo. Algumas das frases e alguns conceitos que ele traz nesse livro são: o dinheiro é o sistema mais pluralista de confiança mútua já concebido, porque o dinheiro é a única coisa em que as pessoas acreditam, que todos confiam, que o capitalismo é a religião mais bem-sucedida já inventada. O tratamento de animais na agricultura moderna é provavelmente o pior crime da história. E apesar de ser muito mais poderosos que nossos ancestrais, não somos muito mais felizes do que eles. Esse e mais outras frases como a revolução agrícola foi a maior fraude da história, porque os sapiens foram domesticados pelo trigo e não o contrário, e também que o sapiens desaparecerá em breve com a ajuda de novas tecnologias dentro de alguns séculos ou mesmo décadas, e se atualizarão como seres completamente diferentes.
desfrutando de qualidades e habilidades divinas. A história começou quando os humanos inventaram deuses e terminará quando os humanos se tornarem deuses. Né? Então vamos falar um pouco sobre a venda desse livro, né? O quanto que ele conseguiu ganhar. Ele se tornou um sucesso internacional porque ele combinou ideias profundas com uma linguagem claramente atual. Ele adquiriu um status de cult entre diversos públicos, cativando desde adolescentes até professores universitários. Ele possui 16 milhões de cópias vendidas e foi um livro traduzido para 60 idiomas, por isso ele é um dos 10 mais vendidos do New York Times, que ocupou as posições de primeiro a terceiro lugar na lista de mais vendidos do Sunday Times por 96 semanas consecutivas. Além disso, o Guardian atribuiu aos Sapiens a revolução no mercado de não-ficção e a popularização dos livros inteligentes. Sapiens também foi recomendado por Barack Obama, Bill Gates, Natalie Portman, Chris Evans e muitos outros. Então agora a gente vai sair da antiguidade e vai para o futuro, né? O Homo Deus, que é uma breve história do amanhã. Uma das frases que Yuval Noah Harari cita é que o livro Homo Deus examina o que poderia acontecer ao mundo quando mitos antigos são acoplados a novas tecnologias divinas, como inteligência artificial e engenharia genética. Nesse livro, o professor Harari ele olha para o futuro e explora como o poder global pode mudar, já que a principal força da evolução, que é a seleção natural, é substituída pelo design inteligente. Este livro nos dá um vislumbre dos sonhos e pesadelos que moldarão o século XXI. Por exemplo, no século passado a humanidade conseguiu fazer o impossível, que era controlar a fome, a peste e a guerra. Hoje, mais pessoas morrem de obesidade do que de fome, e mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. Segundo ele, o sucesso gera ambição, e a humanidade buscará a imortalidade, a felicidade limitada e os poderes divinos da criação. Mas a busca por esses objetivos acabará nos tornando seres humanos supérfluos. Então, para onde vamos a partir daqui? Para começar, podemos fazer as escolhas de hoje com os olhos bem abertos para onde elas estão nos levando. Não podemos parar a marcha da história, mas podemos influenciar a sua direção. Ele oferece uma visão do amanhã que por hora parece incompreensível, algo impossível, até mesmo uma piada para alguns, mas logo aparecerá ser algo inegável. A humanidade logo perderá não apenas seu domínio, mas o seu próprio significado de vida. O livro examina o nosso futuro, combinando ciência, história, filosofia e todas as outras disciplinas intermediárias. Alguns dos conceitos que ele traz é que os humanos não vão lutar contra as máquinas, eles se fundirão a elas. Enquanto a Revolução Industrial criou a classe trabalhadora, a próxima grande revolução criará a classe inútil, né, tendo que muitas pessoas ficarão desempregadas, muitas pessoas não terão rumo de vida. Ele traz a ideia de que o futuro, que no fundo será muito parecido com o hoje, que a gente vai ter novas tecnologias, mas a gente vai ter aqueles velhos conceitos humanos como a liberdade, a igualdade, vão nos guiar. Mas nesse livro ele desmonta essas suposições e abre nossos olhos para uma ampla gama de possibilidades alternativas com argumentos bem provocativos em todas as páginas. Como, por exemplo, depois de 4 bilhões de anos de vida orgânica, a era da vida inorgânica está começando agora. E os principais produtos da economia do século XXI não serão têxteis, veículos e armas, mas sim corpos, mentes e cérebros. E o modo como os humanos tratam os animais é um bom indicador de como os futuros seres humanos melhorados irão tratar o resto da gente. Ele também fala que conscientemente renunciaremos à privacidade na busca de uma... Ele também diz que conscientemente a gente vai renunciar à privacidade pela busca de uma saúde melhor e que a maioria de nós não vai conseguir decidir como a tecnologia afetará nossas vidas, porque a maioria de nós não a entende. Né? E essa seria a forma de um novo mundo. Né? A diferença entre aqueles que entram e saem dela será muito maior do que a lacuna que tiveram entre o Império Industrial e as tribos agrárias, e maior até mesmo do que a lacuna entre os Sapiens e os Neandertais. Seria esse o próximo estágio da evolução, que seria o Homo Deus, né, o título do livro. Agora vamos falar um pouco sobre as vendas do livro, né, o quanto que ele foi vendido e quanto ele foi mundialmente conhecido. Ele foi produzido em 2016, aclamado pela crítica, da qual examina os grandes projetos futuros que a humanidade enfrenta no século XXI. Desde a sua publicação, 7,5 milhões de cópias do livro foram vendidas em todo o mundo e traduzidas para mais de 50 idiomas. Bom, vamos agora para 21 lições para o século XXI. Né? Uma das frases que o Yuval Noah Harari fala: em um mundo inundado por informações irrelevantes, a clareza é poder. A censura funciona não bloqueando o fluxo de informações, mas sim inundando as pessoas com desinformações e distrações.
Yuval Noah Harari. Bom, ao contrário dos outros livros do Yuval, este ele fala sobre o que realmente está acontecendo no agora, no presente. Quais são os desafios e escolhas de hoje e em o que devemos prestar atenção. Ele não fala sobre o futuro, não fala sobre o passado, ele fala sobre o presente e de repente até um futuro mais próximo, certo? Que ele destaca então os impactos da vida cotidiana dos seres humanos em todo o mundo. Apresentando desafios contemporâneos complexos de forma clara e acessível. O livro convida o leitor a considerar valores, significado e engajamento pessoal em um mundo cheio de ruído e incerteza. Ele se concentra nas maiores questões do momento atual, como eu disse anteriormente. Ele desvenda questões políticas, tecnológicas, sociais e existenciais. E algumas das frases e umas perguntas e indagações que o livro traz para o leitor é se irá ocorrer uma nova guerra mundial, se ela está chegando, né, se está vindo até nós. O que podemos fazer sobre a epidemia de fake news? E o que devemos ensinar aos nossos filhos? E essas e outras muitas frases e conceitos ele traz. Também como, por exemplo, se Deus está de volta, o que a ascensão de Donald Trump significa, qual civilização dominará o mundo, do Ocidente ou a China, o Islã, e se a Europa vai manter as suas portas abertas aos imigrantes. Todas essas perguntas vão estar no livro, mas, por exemplo, essas e muitas outras perguntas dificilmente vão ser indagadas ou vão poder ser pensadas por bilhões de pessoas, né? Dificilmente essas pessoas vão poder ter esse luxo de poder investigar essas questões, porque elas estão atualmente ocupadas com coisas mais urgentes a fazer. Ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar das crianças, cuidar dos pais idosos, mas infelizmente a história não faz concessões, né? Se o futuro da humanidade é decidido na ausência das pessoas, porque tu está muito ocupado alimentando ou vestindo seus filhos ou fazendo algum trabalho para a faculdade, não significa que você ou eles estarão isentos das consequências, né? Pode ser algo bem injusto, mas a história não é justa, né? Segundo Yuval Noah Harari. No primeiro ano de publicação, ele vendeu 4 milhões de cópias e traduzidas para mais de 40 idiomas. E agora vamos falar um pouco do Sapiens, uma história gráfica, né? Que é o Sapiens História em Quadrinhos, no caso. O Yuval ele fala que o formato gráfico oferece aos leitores uma nova exploração intelectual e artística do passado e uma série de histórias em quadrinhos repletas de inteligência, humor e cor. Certo? Bom, o que acontece? Neste livro, um personagem fictício, que seria o Noah Harari, ele é um guia que leva o leitor por toda a história da espécie humana, acompanhado por uma série de personagens fictícios, viajando pelo tempo, espaço e tendo referências da cultura popular. Ele aborda, né, e mostra também com desenhos o primeiro encontro entre os sapiens e os neandertais, explorando por meio das obras-primas da arte moderna. Ele também mostra a extinção dos mamutes e tigres dentes de sabre, recontando como se fosse um filme policial. E também podendo conhecer neandertais gays, o todo-poderoso doutor ficção e os piores assassinos em série. Esses e outros conceitos são demonstrados nos livros de forma interativa e ilustrada, né? Como, por exemplo, uma das cernes das suas explorações é uma questão pequena, assim dizendo, né? Que como foi possível um macaco insignificante se tornar o governante do planeta, capaz de dividir o átomo, voar até a Lua e manipular o código genético da vida, né? Como que isso foi possível, como que isso aconteceu, né? Um macaco conseguir dominar o mundo, certo? E também tem um outro que eu achei muito interessante, é que estamos todos presos dentro do sonho de pessoas mortas, né? Por exemplo, uma pessoa que imaginava ter um computador, de criar algo mais que pudesse se comunicar com todo mundo, e a gente consegue viver esse sonho dessa pessoa que já está morta, né? Renomados artistas como David e o Daniel, eles foram coautores, assim dizendo, do livro, né? Eles que ilustraram. Aqui vou mostrar alguns exemplos de como que são a história dos quadrinhos do livro, para se alguém se interessar e quiser comprar, se interessar em baixar o e-book. É bem interessante. Uma das frases que eu achei interessante que ele cita é: o problema crucial não é criar novos empregos, e sim criar novos empregos nos quais o desempenho dos humanos seja melhor do que dos algoritmos. Né, mostrando que futuramente a gente pode ser substituído por máquinas, por robôs, que farão um trabalho bem mais ágil e melhor, mais preciso do que nós humanos, que somos imperfeitos e não conseguimos ter uma técnica tão certeira quanto um robô, né, uma máquina. Uma outra frase também bem
interessante é as corporações, dinheiro e nações existem apenas em nossa imaginação. Nós o inventamos para nos servirem. Então, por que a gente chega a sacrificar nossa vida a seu serviço, né? Porque, por exemplo, a política, ela foi inventada pelo humano para nos ter uma sociedade mais humanizada, sem nenhuma barbaridade, né? E fazendo com que fosse uma vida justa para todo mundo e feliz. Mas isso não está deixando pior ainda, né? A gente tem que 24 horas quase por dia tem que trabalhar e estudar para servir essa nação, essa corporação, para conseguir ter dinheiro, para conseguir ter um futuro, e no final a gente se mata atrás desses pensamentos, né, que nós mesmos criamos para a sociedade, né? Bom, vamos falar agora sobre um pouco sobre as palestras dele, que falam sobre vários assuntos, como preconceito religioso, nacionalismo e mercado tecnológico. Mas além disso, ele fala sobre vários tópicos explorados em seus livros. O Harari, ele faz palestras pelo mundo, né? Não apenas no Brasil. E, além disso, ele escreve artigos para publicações como The Guardian, The New York Times, The Economist e outros, né? Em 2020, recentemente, né, ano passado, ele escreveu e deu muitas entrevistas sobre a crise global do Covid-19, discutindo as implicações da pandemia nos principais canais de notícias que incluem a CNN e a BBC. Ele também oferece seu conhecimento em tempo para várias organizações e públicos de forma voluntária. Se alguém tiver interesse, eu deixei aqui, por exemplo, um link do Roda Viva, sobre uma palestra que ele teve. Bom, vamos falar agora sobre os prêmios que ele recebeu. Em 2019, ele foi homenageado como livro de conhecimento do ano pela revista alemã Bild der Wissenschaft, pelo livro 21 lições do século XXI. Posteriormente, ele recebeu um prêmio Livro de Economia mais influente e atencioso do ano pela Handelsblatt. Posteriormente, o Sapiens, né, ele ganhou o prêmio Livro Acadêmico do Ano no Academic Book Trades Awards do Reino Unido em 2015. E depois ganhou o prêmio literário Wendy da China. O professor Harari, ele foi 2 vezes vencedor do prêmio Polonsky de Criatividade e Originalidade, concedido entre 2012 e 2009. E depois, em 2011, ele ganhou o prêmio Moncado da Sociedade da História Militar por artigos notáveis sobre a história militar, né? Aqui uma referência bibliográfica para alguém que quiser o site oficial, né? Então ele mesmo e os seus produtores fizeram esse site para as pessoas que se interessarem. Tu pode comprar os livros dele, pode pesquisar sobre palestras, pode entrar em contato. E é isso, gurizada. Isso foi o Yuval Noah Harari. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.